julho, a gente comemora uma festa litúrgica chamada da Festa do Preciosíssimo Sangue de Cristo. É uma festa pouco conhecida hoje em dia porque não é mais obrigatório que o padre celebre a liturgia desse dia, né? Ele pode celebrar outra liturgia, né? Antigamente ela era obrigatória, né? Então é uma festa mais difundida. E por causa disso a gente também diz que o mês de julho é o mês da meditação sobre essa devoção. Do mesmo modo que o mês de maio é Nossa Senhora, junho, Sagrado Coração, o mês de julho é um mês da gente tentar conhecer mais e meditar nessa devoção sobre o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. A gente sempre, principalmente nas meditações de Quaresma, da Semana Santa, a gente sempre ouve falar do Nosso Senhor, né? Deu o seu sangue por nós, as meditações da Eucaristia também. Mas é uma devoção muito mais profunda, né? Na verdade, todos os santos ensinam, né, que a meditação sobre os detalhes da paixão de Cristo são sempre excelentes para a nossa vida espiritual. E todas, principalmente para a gente fugir do pecado, a conversão, né? Porque o sentido, assim, Nosso Senhor, Ele se deixou ir à cruz, porque Ele escolheu a cruz. Foi uma demonstração do amor dele, né? Já comentei algumas instruções, né? Porque Nosso Senhor, Ele deixou-se, né, crucificar, morrer, para depois ressuscitar. Porque todo pecado, principalmente o grave, a gente ofende a Deus. E a ofensa é proporcional àquele ofendido, né? Então a ofensa a Deus é infinita. Então nós, como seres finitos, né, não tem como pagar aquela pena. Então Deus quis se encarnar, né? Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou e quis pagar os pecados por nós. Mas só que como Jesus, né, é 100% homem, 100% Deus, todas as ações que Ele fez têm um valor infinito. Então, toda essa dor que Ele passou foi uma demonstração de Ele quis se entregar todo por nós. Porque qualquer mínimo ato que Ele fizesse já salvaria toda a humanidade. Tem um santo chamado São Tomás de Aquino e diz que apenas uma gota do sangue de Cristo já serviria, né, para pagar os nossos pecados. Porque é isso mesmo. Porque uma gota da humanidade de Cristo, unida à divindade, tem um valor infinito. A própria encarnação, né, só o fato de Deus ter feito o homem já é um sacrifício. Então tudo que Ele fez a mais, as dores que Ele passou, é tudo uma demonstração de amor. Do mesmo modo que quando você se sacrifica por uma outra pessoa, é uma demonstração de amor. Quando você faz só o necessário, é um ato de justiça. Quando você faz algo a mais, é um ato de amor. Por exemplo, um pai de família, ele tem a obrigação de justiça de cuidar só dos filhos dele, da família. Mas quando ele ajuda um pobre, uma pessoa necessitada, ele está fazendo um ato de caridade, um ato de amor. É algo que não é da responsabilidade dele, mas ele quer fazer para ajudar. Então tudo que Jesus fez na sua vida foi um ato de caridade. Ele fez a mais. Só o fato dele se encarnado, ele escolheu, né, nos justificar, mas quis sempre demonstrar algo a mais. Então a gente vai meditando o sangue de Nosso Senhor nas passagens, né, da sua paixão. O primeiro, acho que é até o mais significativo com isso, é a agonia no Horto das Oliveiras, né? A Bíblia fala, né, Jesus suou sangue. Mas a gente não para pensar o quanto isso é pesado, né? Por exemplo, quando a gente está passando por uma aflição, agonia, a gente começa a suar frio, a pressão sobe, sentir mal. Mas a pressão foi tão forte assim de Jesus que ele começou a suar sangue. Os vasos capilares, né, que essas veias pequenininhas que a gente tem, que sai sangue que a gente corta assim, foi tão forte a pressão nele que estourou as veias. Porque ele estava passando ali por uma dor moral. A dor moral quando a gente é ofendido, sofre alguma coisa, é muito pior que a dor física, né? A ofensa é muito pior do que você levar uma pancada, né? Então, quando Jesus, em toda a paixão, principalmente na agonia no Horto das Oliveiras, ele viu todas as ofensas feitas a Deus antes e depois, até os nossos dias, até o fim dos tempos. Vamos dizer assim, ele sentiu tudo ao mesmo tempo. Porque
Porque sendo Deus encarnado, ele tem esse poder de perceber todo o tempo, de todos os tempos junto, né? Então, vamos dizer assim, a sua humanidade só permaneceu viva porque ele quis, por um milagre, porque a gente sabe como é difícil passar por uma situação de agonia, né? Imagine se receber uma ofensa, imagine ele que ele sentiu todas as ofensas ao mesmo tempo. Então a dor, por isso ele diz, né, a Deus Pai, né? Se for possível, afaste de mim esse cálice tão pesado, mas ele quis fazer a vontade de Deus. Então essa primeira parte não foi tão pesado que ele suou sangue. Então e fala, não é pouco, ele fala que o sangue caía em gotas no chão, né? A gente não imagina o quanto isso é forte. E a segunda, no decorrer da paixão, outra meditação, é a flagelação. Quem já teve a oportunidade de ver aquele filme Paixão de Cristo? O filme tem cenas muito pesadas, mas ele é uma meditação viva, né? Tudo que você vai só assistindo, você vai meditando. Quando fala da flagelação, fala que o Senhor levou chicotadas, né? Mas qualquer chicote já seria ruim, mas o que eles usavam eram uns materiais que tinham umas pontas, né? Na ponta do chicote, então aquilo batia e rasgava a pele. Então Nosso Senhor foi tomando e o sangue foi saindo. E nesse filme tem uma cena bonita no contexto, quando os carrascos saem de perto, Nossa Senhora chega, ela tira o véu dela, né, que as mulheres usavam até no dia a dia para se cobrir, ela vai e seca o chão do sangue de Nossa Senhora, porque ela tinha noção clara do valor do sangue de Nossa Senhora. Então ela cega, recolhe todo o sangue dele no chão. A coroação de espinhos, né, que é a seguinte, a gente às vezes se incomoda com um espinhozinho que pega no dedo, né? Imagina um espinho grande não era nem de rosa, era desses espinhos tipo laranja, ou até maior que eles usaram para fazer. E aquilo não foi só, foi literalmente encaixado na cabeça do Nosso Senhor. Mas então imagina a dor, o sangue. E em seguinte, na paixão, né, Nosso Senhor quando Nosso Senhor pegou a cruz para levar até o Calvário, ele já estava todo ensanguentado da flagelação. E se diz que ele foi colocado uma roupa nele, né? E essa roupa, né, essa coroação e essa roupa também é uma dor moral muito grande, porque ele foi colocado de zombaria. Eles colocaram essa coroa de espinhos no Nosso Senhor para zombar, porque ele era o rei, mas os fariseus romanos zombavam dele, dizendo que não era rei, então botaram essa coroa. Essa roupa que nós colocaram no Nosso Senhor também, era um costume da época vestir as pessoas que tinham problemas mentais, loucos, assim, eles eram deixados ao lado no mundo, deixados sem cuidados, e colocavam uma roupa branca para identificar. Então, para zombar de Nosso Senhor, colocaram essa roupa, chamar ele de louco também. E vamos dizer, o pior foi quando foi para tirar essa roupa, né? Imagina, às vezes a gente tem que trocar um curativo, né? Garra aquele negócio assim e já é complicado. Imagina, ele estava todo chagado e aquela roupa foi tirada antes da crucificação, né? Tudo isso ele foi perdendo o seu sangue. E para terminar, além disso tudo, ter passado isso tudo, na hora da crucificação, né? A passagem bíblica diz: quando o soldado fura o lado de Nosso Senhor, que sai sangue e água. Então, todas essas passagens vão dizendo como Nosso Senhor deu todo o seu sangue, né? Até a gente usa essa expressão hoje em dia também, quando a pessoa dá tudo por alguma coisa, ele deu o seu sangue. Isso é uma expressão de como ele quis dar tudo por nós. Então, como eu disse, né, a própria meditação em si dos detalhes da paixão, ela é uma coisa que a gente deve fazer. A gente faz muito na Semana Santa, mas é algo que a gente deve fazer com recorrência, porque vai nos lembrando da nossa fraqueza, do tanto que Nosso Senhor nos deu por nós, do tanto que a gente deve livrar dos pecados, porque a gente tem muito na ideia, né, de que só aqueles atos daquele dia fizeram Nosso Senhor sofrer, mas não. Todos os pecados que a gente comete hoje também fazem Nosso Senhor sofrer. Então essa meditação do precioso sangue do Nosso Senhor, que a gente deve fazer sempre, principalmente esse mês de julho, é sempre a gente relembrar isso. E principalmente relembrar do amor dele. Às vezes a gente vê muita gente, pessoa triste, ninguém gosta de mim, ninguém me entende, eu sou deixado de lado.
mas a gente não pensa, o próprio Deus se encarnou e nos amou. Isso é mais do que se todas as pessoas do mundo nos amassem, né? Então, principalmente essa meditação, quando vem essas tristezas, essas coisas assim da vida, de que parecer que a gente não tem ajuda, que não tem nada, não, Deus está sempre conosco, né? Junto com o auxílio de Nossa Senhora, com o auxílio do anjo da guarda. Cada pessoa tem um anjo da guarda, dos santos, né? Principalmente os santos de devoção. Então a gente deve sempre lembrar disso, a gente nunca está sozinho, né? O próprio Deus se encarnou, morreu e ressuscitou por nós. Então, salve Maria. Salve Maria.